decidir qual vai ser o melhor investimento, pensar no qual vai ser o melhor investimento, sempre é uma decisão muito complexa. Afinal de contas, você está tirando dinheiro do seu bolso, fazendo investimento, esperando o quê? Alcançar um determinado objetivo, seja a realização de sonhos, seja um retorno financeiro, não importa, você sempre está querendo, né, ao investir em dinheiro, você espera ter um retorno. Por isso é muito importante a gente entender como se configura, né, de fato, as decisões, como elas são construídas quando a gente pensa na decisão de investimento, como que eu posso tomar essa decisão de maneira mais correta, de uma maneira mais eficaz, né, para que eu não tenha aí o quê? Prejuízos financeiros. Então, nessa aula aqui, eu vou trazer para você um pouco de como que é o processo de decisão, normalmente, quando a gente investe qualquer tipo de decisão, mas também o que deve ser levado em conta na hora de se fazer uma decisão de investimento, tá? Afinal de contas, o que vai ser essa decisão de investimento? Ela vai ser o processo aonde você vai fazer a escolha de como aplicar melhor os seus recursos financeiros. Então, a gente vai ter várias formas de se trabalhar, né, essa questão de investimento. E esse principal aqui, quando a gente está falando de investimento financeiro, tá? Então, a gente está falando de investimento financeiro, que é como se trata aí esse curso. A gente está falando aí de decisões de investimento, decisões de realmente ali de aporte financeiro dentro das questões empresariais. E dentro das empresas, né, quando a gente fala de empresa, a gente vai ter dois tipos de investimentos financeiros, tá? Então, eu vou até dividir aqui. Eu tenho os investimentos operacionais, tá? Vou colocar aqui investimentos operacionais, que são o quê? São os investimentos que vão envolver todos os aspectos da operação, como por exemplo, né, eu vou colocar aqui, ó, mão de obra, né, matéria-prima, ferramentas, tudo aquilo que eu preciso para operar, seja serviço, seja produto, eu vou estar de fato investindo na operação. Eu vou pegar e vou colocar dinheiro ali para eu poder maximizar a minha operação, para que a operação ela ocorra da melhor maneira possível. Então, quando eu falo de investimento empresarial, eu estou falando de investimento operacional. Quando eu falo também, vou ter o tipo de investimento que é o financiamento, que é muito atrelado ao quê? A geração de capital. Por exemplo, quando eu falo de vendas, por exemplo, que eu estou falando aqui do setor de vendas, eu estou falando do setor de marketing, por exemplo, eu não estou na operação, mas sim eu estou financiando as vendas, eu estou financiando o marketing. Por quê? Porque eles vão me trazer um retorno de capital, eles vão me gerar capital com vendas. Porque a operação ela não me gera venda, ela vai me gerar o produto final que eu posso vender. Então, quando eu falo de vendas, quando eu falo de marketing, eu estou falando de financiamento. Então, dentro da empresa, por exemplo, eu estou falando de financiamento, eu estou falando de investimento operacional. Quando a gente fala também dentro das empresas, a gente vai ter, por exemplo, investimento em terceiros, né? Que são ali as ações, por exemplo, né? Ações, aquisições, né? Que eu posso estar fazendo, né? Que é comprando outras empresas e tudo mais. E quando a gente fala de pessoas físicas também, né? Quando você, pessoa física, por exemplo, se você quer investir, muitas das vezes você vai estar investindo em imóveis, você vai estar investindo em empresas e tudo mais. Então, a ideia, né, toda de investimento, eu posso ter variados tipos de investimentos, mas eu preciso o quê? Seguir um processo, tá? Um processo que vai incluir algumas etapas, aonde a primeira etapa é a identificação. Então, a primeira etapa eu vou identificar. Então, eu vou identificar o quê? Qual que é o tipo de investimento? Eu vou sempre perguntar, qual o tipo do investimento? E aí eu vou pegar todos os dados que eu puder, todas as informações que eu puder, e eu vou achar, né, todas as informações. Depois, o segundo passo para eu poder investir melhor, para eu poder tomar mais decisões, é a avaliação. Eu coletei, então, todos os dados do investimento, todos os dados que eu posso colher, eu vou avaliar. Eu vou pegar e vou sentar todas as opções de investimento que eu tenho e vou fazer a minha avaliação. Entender se realmente aqueles dados, aquelas informações corroboram com o investimento benéfico ou vão corroborar com o investimento não tão bom assim. E aí depois eu tenho o terceiro ponto aqui, que é a seleção do investimento, né? A seleção do investimento.
Quando eu for avaliar um investimento, eu não posso avaliar só um, eu tenho que avaliar várias hipóteses. Né? A mesma coisa assim, vamos pegar aqui um exemplo bem básico e bem simples de você entender. Imagina que você tem uma grana guardada e você diz assim, eu vou investir em imóveis, eu vou comprar uma casa nova para eu alugar, para eu rentabilizar essa casa, ou eu vou comprar um prédio para eu... não vamos colocar uma casa. Logo, você não vai comprar a primeira casa que você acha, porque você tem que avaliar a localização, tempo de construção do imóvel, quanto tempo que o imóvel foi construído, os materiais utilizados, a localização muito importante, né, a questão de energia, de água, né, as instalações, para que você possa fazer investimento e você ou morar naquela casa ou você alugar, não ter problemas. Então você vai avaliar a primeira, vai avaliar a segunda, a terceira, a documentação da casa, quem eram os donos, tudo mais, até que você consiga, no final de tudo, ter ali umas 10 casas para avaliar, por exemplo, e você vai sentar junto com sozinho ou com familiares ou com pessoas de confiança, e aí você vai tomar a melhor decisão. Aí você vai chegar e vai dizer, poxa, é aqui que eu vou investir, essa é a casa que eu vou comprar. Então, assim que a gente funciona. Mas para isso, nós usaremos o nosso cérebro, né? E o nosso cérebro, ele tem várias formas de se tomar decisões, né? A gente sempre trabalha aí quando a gente fala da heurística, né? Então a gente vai ter alguns vieses que a gente vai realmente tomar uma decisão, beleza? E aí eu vou construir para você aqui a matriz da decisão humana, como que funciona, como que ela vai estar trabalhando. Então eu vou pegar aqui, então primeiro de tudo, fazer um desenho aqui, esse aqui mesmo, quero adicionar um retângulo aqui para a gente poder fazer. Então, todas as nossas decisões, elas vão começar como? Elas vão começar a partir de fatores emocionais ou de fatores racionais, tá? Então, é um desses dois. Ou ela vai ser baseada na emoção, eu quero alguma coisa, ou ela vai se basear numa questão racional, eu preciso de alguma coisa, né? Então, nesse momento aqui, quando a gente pensa, né, por exemplo, quando a gente está nos fatores emocionais, então as decisões elas sempre são formadas a partir desses fatores. As decisões são formadas a partir desses fatores. Tá? Então, eles sempre vão estar seguindo aí. Então, sempre está em cima desses fatores. Depois disso, né, ela vem aqui e aí eu tive um fator. O fator ele foi ocasionado. Então, eu tenho ali um fator ou racional ou fator emocional. Aí ela vai se transformar numa decisão a ser tomada. Né? Eu preciso tomar a decisão. A decisão ela precisa ocorrer. Então ela está aqui, ela vai ocorrer, a decisão vai ser tomada. E aí eu tenho um conjunto de 3 forças, né, que vão estar acontecendo. Então eu tenho um conjunto de 3 forças que podem estar influenciando. Né? A gente tem a influência de 3 grandes forças. Aí, quais são elas, né? Quais são essas forças que podem e vai influenciar a sua decisão? Primeiro de tudo, a gente tem a força dentro de nós, a nossa vontade, tá? Dentro de nós, a nossa própria vontade. A segunda força é a força que vem dos outros, no caso, o nosso relacionamento com os outros. Então, quanto eu tenho ali de relacionamento com uma pessoa e tudo mais. E aí eu tenho a força do mundo fora de nós. Funciona da seguinte forma. Imagina só que você precisa comprar um sapato. Aí você analisa racionalmente, você vai ter um sapato. Você precisa, racionalmente você analisou, você precisa de um sapato. Então a decisão a ser tomada, ela vai basear no que você precisa comprar um sapato. E aí você vai ter a força dentro de você dizendo que tipo de sapato você quer. Você vai ter um relacionamento com pessoas que vão te influenciar em comprar um sapato, ou você vai ter também a propaganda, o que as empresas fazem para você poder pensar em querer comprar um sapato. Beleza? E aí, a gente sempre evolui esse caminho aqui para quando a gente precisa tomar decisão mais consciente, né? Que a gente quer tomar uma decisão, nós pensamos sobre a decisão e aí nós esperamos nós queremos o melhor resultado, tá? Quando a gente fala aqui das 3 forças, muitas das vezes, ela é muito subconsciente. Às vezes eu não estou prestando muita atenção, eu não vou perceber o quanto que essas forças vão, de fato, me orientar. Porém, né, quando a gente fala que eu estar mais consciente, eu vou estar tomando
essa decisão mais conscientemente, tá? Então isso pode acontecer. Porque aí depois que eu tomei a decisão, que eu vou coisar, né? Eu vou o quê? Eu vou esperar o resultado. Né? Tomei a decisão, eu vou esperar o resultado, e aí o resultado ele pode vir a ser o resultado esperado ou não. Né? Então aqui eu tenho o resultado esperado. Quando a gente está aqui no resultado esperado, né, a gente pode perceber muitas das vezes que quando eu tomo uma decisão, ela já pode vir direto para cá. Né? Ela pode já, eu não preciso, não, decisão triviais, por exemplo, decisões mais rápidas, eu já venho para o resultado esperado. Porque quando eu preciso pensar muito, cada vez as decisões elas são mais complexas, são maiores. Mas de vez em quando ela vai direto para o resultado esperado. Só que aí há pontos, né, que a gente precisa prestar atenção que pode acontecer. Como, por exemplo, os vieses cognitivos, né, que podem influenciar na nossa decisão. São pontos que vão influenciar. Vieses cognitivos, o que são os vieses? Né, são as questões que vão dentro da nossa cognição trabalhar. Eu tenho, por exemplo, aqui também a questão da disponibilidade de tempo, por exemplo. Eu vou ter aqui, além da disponibilidade de tempo, eu vou ter também a questão das regras financeiras. Vou ter também a questão dos comportamentos. Além dos comportamentos, eu tenho também a questão das crenças e culturas que vão influenciar também a forma como eu tomo a decisão. Crenças e culturas. E tudo isso aqui, cada um desses itens aqui, eles podem, né, dentro da minha decisão, eles podem influenciar o meu resultado e eles também vão se basear aqui, então está tudo conectado. Né? E aí, eu posso chegar, quando eu tenho muita influência disso, quando eu não tenho um autocontrole, numa decisão equivocada. Sabe quando você, por exemplo, comprou alguma coisa e falou, poxa, será que eu precisava realmente comprar isso aqui? Será que isso realmente fez sentido? Será que eu realmente precisava desse produto, eu precisava desse item, eu precisava desse serviço? Às vezes não, né? Às vezes acontece da gente não ter todo esse domínio e aí a gente pegar as forças do que os outros influenciam e aí os vieses, né? Todas essas questões culturais que vão influenciar e fazem com que a gente tome uma decisão equivocada. E ao tomar uma decisão equivocada, a perca financeira, né? Vai ter a perca financeira, porque às vezes eu estou perdendo dinheiro por conta da decisão que eu tomei, e isso pode, de fato, influenciar negativamente o nosso comportamento, beleza? Então isso é como funciona, mas né, de uma forma bem especificada a nossa decisão, como funcionam as decisões. E aí quando a gente fala de decisão de investimento, eu tenho que ter um autocontrole muito grande para que eu não possa tomar decisões erradas. Afinal de contas, eu estou falando de grana, né? Eu estou falando de pontos importantes. Então, o que eu vou analisar? O que analisar em uma decisão de investimento financeiro? O que eu vou avaliar nessa decisão? Qual que é o ponto-chave aqui que eu vou avaliar em uma decisão de investimento financeiro? Então, o primeiro ponto, né, que a gente vai avaliar, né, dentro de uma decisão, quando eu preciso investir grana, é o custo de oportunidade do investimento. É o quanto vai custar, de fato, você investir. Então, imagina assim, quanto que você vai estar colocando, né, qual que deve ser, vou colocar aqui, qual deve ser o capital investido. Tá? Qual deve ser o capital investido? Para você entender, poxa, eu preciso de quanto? 10 mil, 20 mil, 5 mil, R$1.000, R$500, você tem que entender qual que é o capital investido disso. Esse é um fator aí primordial, porque se não tem o capital investido, é claro, dependendo dos outros fatores, se o investimento for muito bom, muitos tendem a pegar empréstimos, pegar financiamentos bancários para poder investir. Mas aí a gente sempre tem que analisar o quanto que isso vai ser benéfico. Outro ponto que eu vou avaliar é a liquidez do investimento. Isso significa o quê? Isso vai significar o quê?
o quão rápido é possível converter o ativo adquirido em dinheiro, por exemplo. Imagina só, vamos pegar um exemplo. Imagina só que você apareceu um amigo seu e ele está dizendo assim, olha, eu estou com um carro aqui, eu preciso vender esse carro muito rápido e esse carro aqui eu preciso, estou cobrando ele 20 mil reais. E aí você analisa, verifica o carro vale 30 mil reais, um carro, né, do seu amigo, ele está precisando de dinheiro e você tem os 20 mil reais. Só que você não precisa de um carro, você precisa do quê? Vender o carro. E aí você precisa entender o quanto tempo você conseguiria transformar esse carro em dinheiro novamente, para você poder entender se esse investimento ele também é bom, né? Se esse investimento ele vai ser interessante. Porque de nada adianta, por exemplo, você pegar esse investimento, esse ativo, e você demorar aí 2 anos para poder vender ele. E aí, em 2 anos, ele teve depreciação, ele perdeu o valor, né? Teve questão da inflação, você teve que pagar os documentos, e aí quando você conseguir vender ele, você vai acabar tendo prejuízo. Então tem que pensar muito nisso, em quanto tempo você consegue converter o ativo em dinheiro, né? Se você vai investir numa empresa, por exemplo, e aí ela tem uma liquidez, eu preciso entender em quanto tempo realmente, se precisasse liquidar as coisas, essa empresa ela teria de retorno aí, o quanto sobraria, né, liquidando dívidas e tudo mais. Então é muito importante a gente entender essa visão aqui da liquidez. Já quando a gente fala também de outro ponto muito importante, é quais os riscos do negócio, quais os riscos do investimento. Então imagina só que você está investindo numa startup. Aí você precisa entender, por exemplo, qual mercado que essa startup está, para você poder entender aí, né, quais são as possibilidades de prejuízo e perdas financeiras. Aí tu me pergunta assim, poxa, mas como é que eu identifico isso? É sim, realmente bem, eu gosto de ser bem negativo nessa parte. Não que eu queira que a empresa dê errado, mas eu preciso pensar. Um exemplo, eu vou montar aí uma empresa de uma sorveteria. Aí eu preciso pensar, poxa, uma sorveteria, e se de repente, né, o freezer quebrar? E se, por exemplo, tiver ali uma lei que proíba a venda de sorvete, se tiver pessoas intolerantes à lactose, se fizer muito frio, eu tenho que pensar em todas as possibilidades que possam gerar prejuízos e aí eu perder o meu investimento, né? Seja ali de processos de funcionários, por exemplo, tem segmentos no mercado onde há um maior nível de processos jurídicos trabalhistas em cima das empresas. Então, às vezes, você entrar no nicho desse, pode ser que você acabe tendo que toda hora estar sendo processado, né, por funcionários. Mas eu tenho uma gestão, mas às vezes é do negócio mesmo, do ramo, do segmento, né? Tem as cidades também, eu preciso entender, poxa, será que na cidade que eu estou inserindo esse negócio vai fazer sentido? Será que eu vou conseguir ter bons resultados nessa cidade? São todas perguntas que eu preciso estar fazendo para entender se o meu negócio vai dar certo. E aí também entender qual o payback, qual que é o payback. Diferente da liquidez, tá? Quando a gente pensa no payback, eu estou falando muito de retorno de investimento, aonde eu estou pensando no longo prazo, tá? A liquidez, ela significa o seguinte, eu tenho o ativo, eu vou vender, eu vou, né, liquidar tudo que eu tenho, por exemplo, para fazer dinheiro. Quanto tempo eu consigo fazer e o quanto eu consigo fazer. É igual tu ter uma casa financiada, por exemplo, está pagando o financiamento daquela casa, tem 100 mil reais pagando da casa. E aí você decide vender a casa, você vai vender a casa e tudo mais. Você vai vender a casa por 300 mil, por exemplo. A liquidez do teu negócio vai pegar 300 menos 100 do financiamento, menos as taxas e impostos que vai pagar, vai sobrar lá, por exemplo, 150 mil. Aí tu ficou com 150 mil de liquidez. Não é os 300 mil. Os 300 mil foi quanto tu vendeu, mas tu tinha que pagar dívida, tu ficou com 150 mil de liquidez para você fazer reinvestimento. Já o payback é o prazo no qual o capital investido retorna. Então depende muito do investimento. Tem investimento que retorna mais rápido, tem investimento que demora muito mais. Um exemplo, vamos pegar aqui. Então eu tenho, vamos supor, que você comprou uma casa por 200 mil. Tá? Você comprou uma casa por 200 mil. E aí você vai alugar ela
por R$ 2.000, tá? Aí de rentabilidade mensal, vamos tirar aqui, tem algumas taxas e tudo mais, você vai ter aí R$ 1.800 livre, né? Todo mês vai cair na sua conta R$ 1.800 livre. Qual que é o tempo de retorno? Qual que é o payback? A gente pega a calculadora e vai fazer, ó, 200 mil dividido por 1.800. Então eu tenho 111 meses para eu ter o meu retorno de volta. 108 meses dividido por 12, eu tenho aí 9 anos e 25 meses. 9,25. 9 anos e 3 meses, por exemplo. Então, 9 anos e meio, um exemplo. 9 anos e meio de prazo para o retorno do investimento. Aí eu tenho que entender que eu tenho taxa de vacância, as pessoas possam ficar meses sem aluguel e tudo mais. Tem que entender todo esse numeral. Para entender se faz sentido eu ter. Imagina só, poxa, 111 meses para eu voltar a ter esses 200 mil, fora a perca do valor e tudo mais. Então, é um negócio para eu tomar a decisão, para eu investir, para eu ver, poxa, faz sentido? Se eu falasse para você, olha, você vai pegar 200 mil, vai me dar esses 200 mil, eu vou te devolver 1.800 por mês durante 9 anos e meio. Tá? Daqui 9 anos e meio, tu tem de volta os seus 200 mil. E aí, e se você pegar esses 1.800 e torrar ele, não gastar? Beleza, tu vai ter uma casa de 200 mil, mas e o restante, né? Então é sempre a gente entender se faz sentido. Porque se eu falasse para você, por que tu não investe isso aqui, por exemplo, numa bolsa, numa ação, que vai te dar uma rentabilidade mensal? Vai te dar aí, por exemplo, R$ 2.000 mensais. Então são ideias que a gente precisa ter. Então tudo isso, essas decisões, esses pilares de decisões, são os principais pontos que você precisa olhar na hora de tomar uma decisão de investimento financeiro, para ter certeza que tu está tomando a melhor decisão. Seja investir numa empresa, seja uma ação, seja um negócio. Por exemplo, vou comprar uma máquina, vou comprar uma máquina para minha empresa, e aí eu vou gastar 50 mil. Em quantos meses eu vou ter o retorno desse investimento? Eu preciso pensar nisso e fazer os cálculos lá dentro dos fatores da DRE, lá dentro dos materiais que eu tenho financeiros para eu conseguir ter esse resultado. Combinado? Eu espero então que você tenha entendido sobre decisões de investimento, espero que tenha gostado dessa aula, espero te ver numa próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos.